Era mais uma temporada de furacões, como qualquer outra. Ou era o que todos pensavam. Na imensidão do Atlântico, uma tempestade começava a se formar. O furacão Milton, como seria tragicamente batizado, começou como uma depressão tropical insignificante. Alimentado pelas águas quentes do oceano, ele rapidamente ganhou força. A tempestade se intensificou em uma velocidade assustadora, tornando-se um furacão de categoria 5 em questão de dias. Seus ventos uivavam, atingindo velocidades impressionantes. Milton estava em rota de colisão com a Flórida. O Centro Nacional de Furacões emitiu alertas urgentes. Não era um simulacro. Milhões de moradores da Flórida estavam na trajetória daquela tempestade monstruosa. As comunidades costeiras se preparavam para o pior. A imagem vista pelos meteorologistas experientes era de arrepiar. Milton era um gigante, um redemoinho de pura fúria. Medo e incerteza tomavam conta do estado da Flórida. A temporada de furacões é uma realidade para quem vive na Flórida. Mas Milton era diferente. Aquilo não era uma tempestade qualquer. Sua rápida intensificação pegou muitos de surpresa. A rota projetada da tempestade colocava todo o estado em alerta máximo. Meteorologistas acompanhavam cada movimento de Milton, com expressões preocupadas. A tempestade era imprevisível, seu caminho errático. Ordens de evacuação foram emitidas para milhões de pessoas. As estradas viraram um mar de carros, com moradores tentando fugir para o interior. As cidades vibrantes da Flórida se transformaram em cidades fantasmas, esperando em silêncio pela fúria da tempestade. Filas quilométricas se formavam nos postos de gasolina, com pessoas desesperadas para abastecer seus carros. As prateleiras dos supermercados estavam vazias. Os suprimentos estavam acabando. Os moradores da Flórida se preparavam para o pior, torcendo pelo melhor. A rápida intensificação do furacão Milton era algo nunca visto antes. Era como observar uma bomba relógio, sabendo que a explosão era iminente. A manhã em que Milton atingiu a costa começou com uma calma enganosa. Um silêncio perturbador tomava conta do ar. Então, o céu foi tomado por um cinza ameaçador. O vento, antes uma brisa suave, se intensificou, transformando-se em um rugido ensurdecedor. As palmeiras se curvavam, suas folhas sacudindo violentamente. As primeiras gotas de chuva caíram, pesadas e implacáveis. O furacão Milton atingiu a costa da Flórida com a força de uma bomba. A tempestade, uma muralha de água imponente, engoliu comunidades costeiras inteiras. Ventos arrancaram telhados de casas e arremessaram carros como se fossem brinquedos. A tempestade durou horas, um ataque implacável a tudo em seu caminho. A escuridão tomou conta da região quando o furacão derrubou as linhas de energia, deixando milhões de pessoas no escuro. O estado da Flórida estava à mercê da fúria de Milton. Parecia que um bando de bois disparado tinha passado pela nossa sala. Ela e sua família enfrentaram a tempestade amontoados na banheira, o único cômodo da casa que ainda estava intacto. A água subiu num piscar de olhos. Foi por pouco que conseguimos escapar com vida. Ele perdeu a casa, o ganha-pão, tudo. Capítulo 5. Uma cidade submersa. O resultado devastador da fúria de Milton. Conforme a tempestade perdia força e o sol timidamente surgia por entre as nuvens, a verdadeira extensão da devastação se tornava assustadoramente clara. Cidades costeiras estavam em ruínas. Casas foram reduzidas a escombros. Entulho cobria as ruas, um testemunho da força brutal de Milton. A paisagem, antes familiar agora, era irreconhecível. Marcos históricos haviam desaparecido. As ruas estavam intransitáveis. O cheiro de morte pairava no ar. A tempestade havia ido embora, deixando para trás um rastro de destruição. Carros estavam empilhados como brinquedos descartados. Barcos foram encontrados quilômetros terra adentro,
carregados pela fúria das águas. O número de vítimas era incalculável. Famílias foram dilaceradas. A recuperação, todos sabiam, seria longa e difícil. Capítulo 6. Quando os diques não resistiram, uma cidade submersa e uma comunidade dividida. O rompimento dos diques em várias áreas piorou a inundação, transformando bairros inteiros em lagos. E então começou a busca por culpados. As pessoas apontavam o dedo para a infraestrutura inadequada e o planejamento deficiente. A tempestade expôs as fragilidades de um sistema despreparado para um evento tão catastrófico. A falha dos diques afetou desproporcionalmente as comunidades carentes, levantando questões sobre desigualdade social e racial. O período pós-tempestade revelou problemas sistêmicos que há muito assolavam essas comunidades. A recuperação, como se tornou evidente, não seria igual para todos. O rompimento dos diques foi um alerta. O caminho a seguir é árduo, mas precisamos nos unir para reconstruir e enfrentar essas questões profundas. Capítulo 7. Recolhendo os pedaços. O longo caminho para a recuperação. Nos momentos que se seguiram à tempestade, o verdadeiro espírito de solidariedade prevaleceu. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente, procurando por sobreviventes entre os escombros. Voluntários de todo o país chegaram para ajudar. A demonstração de apoio foi emocionante. O processo de reconstrução era lento e trabalhoso. Remover os escombros foi uma tarefa colossal. Restabelecer a energia elétrica e as comunicações era prioridade absoluta. Oferecer comida, água e abrigo para aqueles que perderam tudo se tornou essencial. As pessoas se uniram como nunca. Estranhos se tornaram amigos. E as comunidades se fortaleceram. O caminho para a recuperação é longo, mas vamos superar isso, passo a passo. Capítulo 8. As cicatrizes de Milton. As feridas invisíveis de uma cidade devastada. Além da destruição física, o furacão Milton deixou para trás cicatrizes profundas. O trauma da tempestade assombrava a mente dos sobreviventes. Os pesadelos, a ansiedade, o medo constante de um novo desastre. Essas feridas não seriam curadas apenas com o tempo. O suporte psicológico se tornou essencial após a tragédia. A dor de perder entes queridos, lares e tudo o que se construiu era imensurável. A reconstrução não se limitava a tijolos e cimento. Era preciso reconstruir vidas. Era preciso curar as feridas invisíveis deixadas pela tempestade. Capítulo 9. Lições aprendidas. O debate sobre a prevenção e o futuro da Flórida. O furacão Milton foi um lembrete cruel do poder devastador da natureza. Ele gerou um debate sobre a preparação para desastres, as mudanças climáticas e o futuro da Flórida. Para alguns, a tempestade expôs a vulnerabilidade do estado a eventos climáticos extremos, agravada pela elevação do nível do mar e pelo aquecimento das águas do oceano. Outros questionavam a eficácia dos códigos de construção, planos de evacuação e infraestrutura. A tempestade evidenciou a necessidade de comunicação mais eficiente, melhor coordenação e alocação de recursos para lidar com tragédias como essa. Será que a Flórida estava realmente preparada para o próximo grande furacão? Capítulo 10. Um vislumbre de esperança. Histórias de superação e reconstrução. Em meio à devastação, histórias de superação e esperança começavam a surgir. As comunidades se uniram, oferecendo apoio umas às outras durante o longo e árduo processo de reconstrução. Vizinhos ajudavam vizinhos. Estranhos se tornavam amigos. O espírito humano, embora testado, se mantinha inabalável. As lojas locais, mesmo diante das dificuldades, reabriram suas portas, trazendo de volta um senso de normalidade em meio ao caos. A jornada de volta era longa, mas cada passo dado, por menor que fosse, era uma vitória. Capítulo 11. O legado de Milton,
um severo lembrete do poder da natureza. O furacão Milton deixou uma marca indelével na história da Flórida, um lembrete cruel da força implacável da natureza e da importância de respeitar sua fúria. O legado da tempestade seria de destruição, mas também de resiliência, compaixão e da força inabalável do espírito humano. As lições aprendidas com Milton moldariam a forma como o Estado lidaria com a prevenção de desastres, o desenvolvimento de infraestrutura e a mitigação das mudanças climáticas para as gerações futuras. O legado de Milton seria complexo, uma mistura de tragédia, superação e esperança. Capítulo 12. O ciclo interminável, se preparando para o próximo grande desastre. Com o passar dos anos, as cicatrizes deixadas pelo furacão Milton foram se apagando. Mas a memória daquela tempestade permaneceu, um lembrete constante da ameaça constante dos furacões. A Flórida, para sempre marcada por seus encontros com furacões, continuou a se adaptar, aprender e se preparar para o próximo grande desafio. As lições de Milton estavam gravadas na alma do Estado, um lembrete de que a prevenção não era uma opção, mas sim uma necessidade. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa: a Flórida enfrentaria os desafios com a mesma garra, determinação e união que a ajudaram a superar os momentos mais sombrios. O ciclo iria se repetir, mas o espírito resiliente do estado da Flórida também.